Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério do Meio Ambiente apresentam os dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, produzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade de pesquisa do MCTI, que comemora hoje seu aniversário de 62 anos. O INPE produz ciência e tecnologia de excelência para atender aos desafios do país e às demandas da sociedade. Entre as iniciativas mais importantes está o programa de monitoramento, que inclui o DETER. Esse sistema utiliza imagens de satélite de alta resolução para detectar, mapear e fornecer alertas de desmatamento e degradação florestal de forma mais rápida, permitindo que as instituições e autoridades ambientais adotem medidas imediatas para combater atividades ilegais. Portanto, a atuação conjunta do MCTI e do MMA reflete o compromisso do governo do presidente Lula com o combate ao desmatamento ilegal e com uma arrojada agenda climática amparada em dados e evidências científicas. E agora eu convido para fazer uso da palavra o coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE-MCTI, senhor Gilvan Sampaio de Oliveira. Bom dia. Bom dia, senhora ministra Lucena Santos, senhora ministra Marina Silva. Acho que agora tá. Bom dia, senhora ministra Lucena Santos. Ei, som, ei. Ei, som, Ei, som, ei. Ei, som, ei. Ei, som, ei. Estamos aqui, então a equipe, também agradeço a equipe, na pessoa do Cláudio Almeida, que está aqui também, que lidera esse esforço de monitoramento dos biomas brasileiros, né, através do PAMS. A equipe trabalhou e nós vamos aqui apresentar os dados de 2022 2023. Então, só relembrando, o DETER é um sistema de monitoramento em tempo quase real da supressão da vegetação nativa. Nós iniciamos o DETER em 2004 com a Amazônia Legal, com o bioma cerrado em 2018, em mais alta resolução com as imagens WFI e AWFI em 2015. É um sistema de monitoramento em tempo real, em tempo quase real, para prover os órgãos de fiscalização no planejamento de ações de fiscalização. E ele tem as classes de alertas, né? Diferente do DETER. Ele tem as classes de alerta, que é o corte raso, degradação. Conta também com a parte de incêndios florestais, mineração e corte seletivo, né? É muito ilustrativa essa figura, porque, em geral, as pessoas têm alguma dúvida sobre a diferença entre o PRODES e o DETER. O PRODES, nós fazemos a divulgação normalmente no final do ano, né? Ele mede somente o final, ou seja, o corte raso, quando realmente foi retirada a vegetação. O DETER ele é capaz de medir todo o processo, todo o sistema, qualquer mudança que ocorre no estado da vegetação, a gente consegue, então, detectar com o DETER, e esse trabalho é feito diariamente pelas equipes. Então, já apresentando o dado, aqui nós estamos apresentando desde 1º de agosto de 2022 até dezembro de 2022, nós temos aí essa tendência de diminuição, né? É uma tendência de 7,4%, né, se comparado com os demais anos, ainda acima da média do período 2016-2022, que é de 6.860. Quando a gente olha no integrado mês a mês e comparando aqui 2021-2022, a gente percebe que nos últimos meses houve realmente uma diminuição para a Amazônia, são as barras à direita,
diferente do que ocorria, por exemplo, no período 2021-2022. Então, de fato, começa a ver aí na Amazônia essa tendência de diminuição nos últimos meses, né? Tanto é que, se a gente comparar agosto de 22, dezembro de 22, que é a figura da esquerda, que havia a tendência de aumento, e depois janeiro a julho de 23, a gente percebe claramente essa tendência de diminuição para a Amazônia, né? Muito bem. E aqui nós, obviamente, apresentamos quais são as áreas onde nós detectamos, onde foram detectados os avisos de desmatamento, né? Uma área de 7.952 km², de agosto de 22 a julho de 23. Né? Para o bioma Amazônia, nós observamos ali claramente quais são as áreas e quais são, por estado também, como é que está essa distribuição, principalmente Pará, Mato Grosso e Amazonas, né? Depois seguido de Rondônia, são os estados onde foram detectadas pelo DT as maiores porcentagens. E aqui também nós, no relatório que apresentamos, nós elencamos aqui os 10 municípios com as maiores taxas, né? Aí, principalmente lá no Pará, Amazônia e Mato Grosso, que são os estados que nós já citamos anteriormente. E aqui também por categoria fundiária, né? Principalmente nas regiões onde nós temos CAR, nesses estados, né? Então, é claro, é nítido aqui a maior porcentagem, né, nessa distribuição por categoria fundiária. Muito bem, passando agora para o Cerrado, o quadro do Cerrado é diferente da Amazônia, enquanto na Amazônia nós temos temos uma tendência de diminuição dos alertas de desmatamento. No Cerrado nós temos aí essa tendência de aumento, né, em relação 2021-22 versus 22-23, acima da média do período, né, de 19 a 22, que é 5.249, né, o valor é 6.359 para esse período 2022-2023, para o Cerrado. Diferente do que a gente via na Amazônia, então, a gente vê que no Cerrado, acompanhando o período, a gente tem essa tendência de aumento. Nos últimos 3 meses, destaque lá para o mês de maio, né, um aumento bastante significativo, mas depois uma diminuição em junho, depois, novamente, um pequeno aumento em julho, né? Comparando novamente o segundo semestre do ano passado, essa tendência de aumento, e agora o primeiro semestre, pouco mais, né, janeiro a julho de 2023, segue essa tendência de aumento para o Cerrado. A distribuição aqui nós observamos principalmente na região do Mato Piba, né, onde nós observamos a maior quantidade de avisos de supressão da vegetação para o bioma Cerrado, nesse período de agosto de 22 a julho de 23. Justamente no Mato Piba, os avisos montam aí o total de 78,7%, né, como já falei anteriormente, principalmente Bahia e Maranhão, são os estados onde nós observamos o maior número de avisos de desmatamento. E aqui os 10 municípios, novamente, onde nós observamos as maiores áreas, né? Então, novamente, Bahia, Maranhão e Piauí são os 3 estados onde nós observamos as maiores áreas, né? Por categoria fundiária, novamente, o CAR, né, nas áreas do CAR, assim como na Amazônia, mas aqui os números são muito maiores, maior do que 70%, enquanto na Amazônia a gente chegava aí da ordem de 46%, 47%. Né? Finalmente, como comentário final, após a apresentação dos dados, a gente sempre frisa que o DT não deve, em nenhuma hipótese, ser considerado como uma taxa mensal de desmatamento, né? O PRODES, ele apresenta uma alta correlação com o PRODES, né? O PRODES ele é divulgado no final do ano. O PRODES é um dado que realmente pega o corte raso, então nós temos que sempre ter essa atenção em relação ao DT. Não é possível fazer a comparação de um mês para o outro, de um mês de um ano com o outro. Isso a gente tem que sempre ter cautela. Mas, ministra Luciana, eu queria aproveitar a oportunidade aqui de apresentar os dados do DT para, nesse aniversário do INPE também, eu não podia deixar de mencionar que nós estamos lançando um novo produto, que é algo único
para a América do Sul. É a primeira vez que o Brasil e a América do Sul lançam um produto de previsão subsazonal. Tá? Então, está fora do DT. Me desculpe, inclusive, por apresentar, mas não podia deixar de apresentar. O INPE, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, desde 1995, tem a missão de fazer a previsão para os próximos 3 meses. É uma missão do INPE. Né? Nós fazemos isso. E nós conseguimos implementar agora, pela primeira vez no Brasil, essa previsão subsazonal. O que vem a ser a previsão subsazonal? É na escala de até 30 dias. Né? Então, essa tem um impacto enorme, principalmente para os setores de agricultura, recursos hídricos e produção de energia elétrica. E aí, ministra Marina, o próximo passo é nós acoplarmos esse sistema de previsão ao de queimadas para, no horizonte de 30 dias, a gente conseguir detalhar melhor as áreas com potencial de queimadas. Então, é um produto que nós estamos desenvolvendo agora, né, em função dessa implementação e desse lançamento na data de hoje. Tá? Obviamente, nós vamos avançar muito com a liberação agora da segunda parcela do FNDCT, e aí sim nós vamos adquirir o novo sistema de supercomputação do INPE, do CBTEC. Então, esse produto vai ser bastante aprimorado ao longo dos próximos meses, em função desse novo supercomputador e também do aprimoramento da previsão climática sazonal. Então, é isso. Muito obrigado. E agora convidamos para fazer uso da palavra o diretor para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Oswaldo Luiz Leal de Moraes. Desculpe. Inicialmente, bom dia, ministras. Bom dia, secretário Capobianco e o meu querido colega Gilvan. E também saudar a todos os presentes aqui. E, antes de mais nada, uma saudação muito querida para o meu amigo Ricardo Galvão, porque no passado, quando as divulgações desses índices de desmatamentos causavam constrangimento, e hoje nós vemos a Casa da Ciência novamente aberta para os dados científicos serem apresentados. Acho que isso é alguma coisa que remete a um simbolismo muito grande das mudanças que a gente está observando. E eu não vou entrar em detalhes das questões técnicas dos sistemas que o INPE usa, mas eu gostaria também de fazer uma menção de que as unidades de pesquisas do MCTI, que são 17, cada uma delas tem uma missão específica de gerar informação para os tomadores de decisão. E essas informações que o INPE vem desde há mais de 10 anos gerando para a sociedade brasileira são essenciais não apenas para as questões ambientais, mas também para os compromissos internacionais que o Brasil tem perante a Convenção Quadro das Nações Unidas, com a elaboração das comunicações nacionais e com a elaboração do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa. O uso da terra é responsável por mais de 30% das emissões brasileiras e, portanto, essas informações que o INPE provê com ferramentas científicas dão robustez às informações que o Brasil presta perante a comunidade internacional. A garantia que nós temos um papel de liderança nas negociações internacionais de mudança do clima estão assentadas em bases científicas. E eu acho que esse é o papel do Ministério de Ciência e Tecnologia e o papel das suas unidades de pesquisa. Muito obrigado. Fará uso da palavra o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, senhor João Paulo Capobianco. Bom dia a todas e a todos, ministra Luciana, ministra Marina Silva, companheiros de governo Oswaldo e Gilvan aqui do INPE, parabéns pelos 62 anos de serviços prestados. A análise, planejamento e gestão ambiental, dado fundamental que subsidia todo o trabalho, orienta todo o trabalho do Ministério do Meio Ambiente. Estamos aqui acompanhados
do secretário André Lima, secretário da Secretaria Extraordinária de Controle de Desmatamento e Ordenamento Territorial Ambiental, presidente dos órgãos aí da linha de frente, Rodrigo Agostinho, do IBAMA, Mauro Pires do CEMBio, que fazem a ação direta, né, que é responsável por alguns resultados que vamos mostrar aqui hoje, e toda a equipe do Ministério, que fica à disposição, né, ministra, para esclarecimentos de detalhes, caso haja necessidade. Mas vamos fazer rapidamente aqui um complemento à apresentação do INPE, que agradecemos, para mostrar como o Ministério do Meio Ambiente utiliza esses dados no sentido do planejamento das ações e como isso está se refletindo no nosso trabalho. Então, podia passar o primeiro, eu que passo aqui, né? Muito bem. Então, primeiro para a Amazônia. Nós temos um dado absolutamente fundamental a mostrar aqui, que é a queda do desmatamento no DETER. Foi bem dito, são alertas de desmatamento, nós não podemos utilizar isso como desmatamento efetivo, em termos de quilômetros quadrados, porém, ele é o principal indicador das tendências da evolução do desmatamento no campo. Portanto, aumentos são extremamente importantes para replanejar e reorientar a ação de controle, e quedas são absolutamente importantes para verificar a efetividade das ações adotadas. E nós temos um recorde de queda de 66% no mês de julho. Por que esse dado é absolutamente importante? Porque julho é o pior mês na Amazônia em termos de desmatamento. Julho é o mês da seca mais intensa, é o mês mais propício para as atividades de exploração, de desmatamento. Toda a operação de campo é favorecida pelo clima sem chuva, e sempre esse número é maior, é um crescimento. Se você analisa historicamente, julho vai para o pico junto com agosto, depende do ano, varia um pouco, mas julho é sempre o pico. E nós tivemos um recorde histórico, nunca registrado no DETER, de queda de 66% no pior mês. Isso é um dado extremamente importante. Outro dado importantíssimo é a queda acumulada de janeiro a julho. Vejam bem, historicamente, nós sabemos que os dados do INPE, como foi bem dito aqui, eles iniciam a medição em agosto de um ano e terminam no final de julho do ano seguinte. O último semestre de cada ano é o semestre onde o desmatamento é menor acumulado. Por quê? Porque você vê que começa o período de chuva e vai reduzindo a capacidade de atividade econômica predatória na região. Quando inicia o ano, os primeiros meses também você tem historicamente desmatamento baixo e vai subindo a partir de março, atingindo o pico em julho, como eu já falei. Quando nós verificamos aqui uma queda de 42,5% no semestre, que deveria, em tese, historicamente, ter aumento em relação ao semestre anterior, isso significa o quê? Que nós estamos obtendo maior resultado desejado na nossa atuação, né, ministra? Que era a inversão da curva do crescimento do desmatamento. Isso é comprovado nesses slides que já foi apresentado, mas eu vou detalhar por estado. Observem que nós tivemos... Desculpa, eu vou levantar, porque eu sou italiano, eu tenho uma dificuldade de falar sentar. E observe aqui, nós temos aqui um crescimento de 54,1%. Portanto, o atual governo, que começou em janeiro desse ano, recebeu um desmatamento em crescimento acelerado. Nós não estávamos numa média, não havia uma estabilidade, havia uma aceleração do desmatamento. E após 7 meses de trabalho, nós temos uma redução de 42,5%. Né? E o mais importante, isso se refletiu em todos os estados que lideram o desmatamento. Observem o estado do Pará. Recebemos ele com um crescimento de 29%, estamos agora concluindo essa etapa do DETER, com uma queda de 39%. Mato Grosso, que teve um crescimento exponencial no segundo semestre do ano passado, no governo anterior, 158%, agora no acumulado caiu 7%. Invertemos a curva. Finalmente,
Amazonas, 49% de crescimento, queda de 62%. E Rondônia, 16% de crescimento, queda de 60%. Então, eu queria destacar que, objetivamente, né, o maior objetivo buscado, a meta buscada nesse início de governo, através das ações iniciadas, coordenadas pela Secretaria de Controle do Desmatamento e as ações de campo do IBAMA e do ICMBio, permitiu, de forma absolutamente inquestionável, a mudança na curva. Ou seja, saímos de aceleração para a redução. Isso abre uma enorme oportunidade de avançarmos nas políticas nos próximos meses com a ação do PPCDAM. Queria destacar aqui por que esses dados são tão positivos. Primeiro, há o aumento dos autos de infração. O IBAMA aplicou quase 4.000 autuações nesses primeiros meses de 2023. Um aumento de 173%, comparado com o mesmo período nos últimos 4 anos. Ou seja, o IBAMA avançou tremendamente. Essas autuações têm um papel muito relevante, porque elas retratam a presença das equipes em campo. Cada autuação dessa foi uma equipe do IBAMA aplicando isso em campo, portanto, mostrando presença do poder público, mostrando que não haveria mais postergação e nem haveria complacência em relação ao desmatamento. Aumentamos em 147% as multas aplicadas. Aplicamos 2,07 bilhões em multas nesses primeiros 7 meses. Embargamos 2.604 imóveis que haviam sido autuados por desmatamento e estavam desrespeitando a obrigação de manter essas propriedades sem uso. Embargamos 2.604. Aumentamos a apreensão de equipamentos utilizados no crime ambiental em 107%. E fizemos algo absolutamente importantíssimo, que ninguém acreditava que seria possível ser feito, que é a apreensão de 3.000 cabeças de gado, retiradas das áreas embargadas, onde esse gado permanecia sendo engordado ilegalmente, porque uma área embargada não pode ser utilizada. O IBAMA demonstrou que nós não vamos mais aceitar que as áreas embargadas continuem gerando resultados econômicos, e essa retirada de 3.000 cabeças de gado é simbólica, importante e pedagógica. 25 aeronaves, 36 toneladas de cassiterita, 30 barcos, 358 termos de destruição, bloqueio de... Agora, o Rodrigo Agostinho acabou de me dizer que já chegamos a 2 milhões de metros cúbicos de bloqueio no sistema que permite a autorização de transporte de madeira, 2 milhões de metros cúbicos retirados do sistema porque estavam sendo utilizados para esquentar madeira ilegal. Então, isso aqui significa, de fato, uma ação extremamente importante. O ICMBio, por seu lado, nas unidades de conservação que estão sob sua responsabilidade, aumentou em 216% a sua capacidade de aplicação de autuações, como eu disse, em campo, fiscal atuando na linha de frente, mostrando que não haverá complacência, 750 autos de infração, 309 milhões de multas, embargamos, aumentamos em 62%, temos de destruição 128%, ou seja, um número extremamente expressivo que está com vocês, eu não vou ficar lendo todos aqui, vocês receberam aqui, mas eu queria destacar o esforço feito por um órgão que foi desprestigiado, desmobilizado, cortado os recursos, onde os fiscais não podiam trabalhar, né? E agora os fiscais estão mostrando o resultado da sua atuação nesses números que nós apresentamos. E uma coisa fundamental aqui, a retirada de 3.200 cabeças de gado na reserva biológica nascente da Serra do Cachimbo. Isso é um ato absolutamente fundamental que mostrou para todos aqueles que vinham utilizando unidades de conservação para utilizar elas ilegalmente, não haverá conivência e se não retirarem o gado,
num prazo combinado com o ICMBio, o gado será retirado e entregue para a merenda escolar e usos sociais. Então, essas são informações que explicam essa situação. E o resultado está aqui. Nós temos, a partir do início desse ano, o aumento das ações, as operações em campo e os dados do desmatamento. Então, esse é um feito absolutamente fundamental a ser destacado. E temos aqui hoje os municípios mais responsáveis pelo desmatamento, mas está no relatório, todos podem constar, o INPE já havia apresentado, eu vou pular esse dado aqui. E, fundamentalmente, como está estruturado, né, como isso, que já são ações que, como a ministra Marina sempre vem dizendo, enquanto nós trabalhávamos na preparação do PPCDAM, que envolve 19 ministérios na coordenação geral e 13 ministérios na operação direta, enquanto nós preparávamos isso, e esse plano que foi lançado no dia 5 de junho pelo presidente da República, nós atuamos nesse período todo. Então, o PPCDAM, ele já vem mostrando seus resultados desde o primeiro dia de governo. Essa que é a realidade, né? Então, nós falamos aqui, uma coisa fundamental é a aplicação do embargo remoto, que é um instrumento que é agora aplicado pelo IBAMA em larga escala, que permite que você embargue o imóvel sem a necessidade de deslocamento para a área, aumentando tremendamente o potencial de utilização desse recurso absolutamente importante para desmobilizar o desmatamento. O cancelamento e suspensão ou colocar em pendência, isso aqui é um dado fundamental do cadastro ambiental rural, né? Assim como o governo voltou, o Brasil voltou, o Ministério do Meio Ambiente voltou, o ICMBio voltou, o IBAMA voltou, o CAR voltou. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural que foi criado pelo Poder Legislativo, uma lei que estabelecia que ele era o instrumento de gestão dos ativos ambientais na propriedade rural. Ele havia sido totalmente desmobilizado. Nós estávamos aceitando inclusões no CAR de títulos em terra indígena, em unidade de conservação, ninguém fiscalizava nada. Acabou isso. Nós já fizemos a retirada de todos os cadastros ativos em terras indígenas, não há nenhum cadastro ativo mais em terra indígena. E estamos agora operando para a retirada das unidades de conservação, para a retirada das florestas públicas não destinadas, porque o CAR havia se transformado, infelizmente, num instrumento de grilagem de terra. E isso está sendo eliminado também. Então, esse é um dado fundamental, importantíssimo, sendo gerido. Temos também um trabalho de reorganização do CAR, notificando em parceria com os estados para que os proprietários rurais atualizem seus dados, porque muitas vezes nós queremos fazer embargo remoto e os dados estão desatualizados no sistema. Os estados agora estão dando prazo para que todos os proprietários rurais atualizem os dados para poderem receber a autuação, para poderem receber o auto de embargo e isso ser efetivo, além da apreensão de material embargado nessas áreas. E um dado fundamental que é estruturante do EPCDAM, que foi uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional, agora de junho desse ano, que criou um bônus, um estímulo de 0,5% de juros no crédito rural para os imóveis que estejam regulares e analisados e validados no CAR. Ou seja, ao mesmo tempo que nós criamos uma força muito forte, instrumentos fortes para retirar todos os imóveis irregulares, nós estamos premiando os proprietários rurais que buscarem a sua regularidade no CAR. E assim vai, eu não vou falar de todos aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão poder ver isso no material. Esse é a Amazônia. Agora, Cerrado. Cerrado, nós estamos com dados muito preocupantes. Ao contrário dos resultados obtidos na Amazônia, nós temos hoje, conforme já foi mostrado aqui pelo Gilvan, um aumento de 26% no Cerrado no mês de julho. Ou seja, embora o recorde de aumento do Cerrado tenha sido em maio, com 83%,
houve um esforço muito grande de mobilização para a redução disso, mas o fato é que, em julho, nós ainda mantivemos um aumento comparado com julho dos anos anteriores de 23%, e se pegarmos o primeiro semestre já do nosso governo, o aumento acumulado no Cerrado seguiu, infelizmente, a tendência verificada desde 2019 e 2020, nos 3 anos anteriores, e manteve sua tendência de alta. Neste caso, não foi possível fazer a inversão da curva, como foi possível fazer na Amazônia. Agora, existem alguns fatores envolvendo o Cerrado que não justificam, mas explicam essas dificuldades. Primeiro, que nós... Pode ser mais de um. Você quer tirar ele? Você já sabe. Quando a gente vem... Não, mas quase todo lugar. Será que tem aquela mesa de feira, imagina só. Tem que a gente faça. O som. Observem, os dados de alertas do INPE do Cerrado, neste período de janeiro a julho, atingiu 491 mil hectares. Né? Observem o dado do desmatamento autorizado neste período, 482 mil. Ou seja, praticamente a totalidade do desmatamento neste período foi baseada em autorizações emitidas pelos órgãos estaduais do meio ambiente. Claro que esse dado não pode ser olhado dessa maneira, porque, em alguns casos, nós temos, mesmo que teria na área total dessa proximidade, nós temos casos de desmatamento ilegal também, ou seja, que não seguiram a lei, e temos casos de desmatamentos que se aproveitaram de uma autorização de uma área e ampliaram muito essa área, portanto, também são ilegais. Isso está sendo verificado pelo IBAMA de forma muito, muito detalhada. Mas o fato é que o Cerrado permite uma autorização maior e, infelizmente, o que se verifica é que está sendo dado de forma discutível, no mínimo, um volume enorme de autorizações com áreas de enormes dimensões no Cerrado. Esse dado é muito importante, que mostra que, na realidade, a grande maioria do Cerrado, do desmatamento, está em propriedades rurais inseridas no CAR. Veja que, para o bioma como um todo, 76,2% dos alertas DETER do INPE estão em propriedades com CAR. Portanto, propriedades que você conhece o proprietário, conhece qual é a reserva legal obrigatória, conhece todos os dados de acesso ao proprietário. Isso vai permitir uma ação muito assertiva do IBAMA, no caso das propriedades privadas, que não é atribuição do ICMBio, mas vai permitir uma ação muito assertiva do IBAMA na verificação da regularidade dessas autorizações de desmatamento vis-à-vis os dados do DETER. Né? E esse é um dado importante porque mostra que a grande concentração do Cerrado está nos estados, né, do Mato Piba. Né? Você vê Bahia, né, liderando esse desmatamento em termos de municípios, seguido pelo Maranhão, Piauí e Bahia, Maranhão e Piauí, na realidade, né, que são onde se concentram os municípios com maiores índices de desmatamento, que também está no material para vocês analisarem. Bom, o que nós fizemos para buscar diminuir o impacto brutal do desmatamento verificado no Cerrado em maio? Aumentamos a autuação sobre desmatamento,
as multas, aumento nos embargos, ou seja, todos aqueles dados que eu mostrei anteriormente para a Amazônia. Observem que os números são menores, porque, como eu disse, essa operação se iniciou a partir de maio, principalmente. A ideia é que agora elas avancem rapidamente nos próximos meses. O mesmo caso, o ICMBio, que também voltou a atuar, mas também em índices menores do que na Amazônia, em função desse período de atuação. E o que nós estamos agora planejando para os próximos meses, que deverão trazer um novo cenário em breve. Primeiro, a preparação do PP Cerrado. Assim como preparamos o PPCDAN, articulando todos os governos, o governo federal e os governos estaduais, nós também estamos aí em plena atuação na preparação do PP Cerrado. Instalamos ele em junho, assim que terminamos o PPCDAN da Amazônia. Já realizamos seminário técnico-científico, já fizemos consulta pública. Vamos pôr em consulta pública agora em setembro, no dia do Cerrado, e vamos aí avançar na construção do PP Cerrado com uma solução para esse problema, né? E aí todas as ações que seguem uma ação aplicada na Amazônia, com destaque importante para uma articulação muito forte com as OEMAs, com os órgãos estaduais do meio ambiente. A Secretaria de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial Ambiental já iniciou um trabalho muito forte com a ABEMA, que é a Associação dos Órgãos Ambientais do Meio Ambiente no Cerrado. Está realizando reuniões constantes com os 4 estados que compõem o Matopiba, no sentido de definir ações conjuntas, construindo uma ação integrada para que a gente possa, agora, nos próximos meses, começar a identificar resultados significativos também para o Cerrado. E também aquela resolução que eu já falei da Amazônia, que cria incentivos para a regularização do CAR e para a mudança, a conversão da agricultura para a agricultura de baixo carbono, que também está aplicado no Cerrado. Então, em linhas gerais, era isso. Temos também aqui uma informação importante, que fizemos um esforço muito grande, que tem muito relevante para o Cerrado, também para a Amazônia, mas no Cerrado é particularmente importante, que foi o aumento das brigadas de combate a incêndio. Estamos agora com 99 brigadas federais e estamos com um esforço muito grande para fazer o combate às queimadas, principalmente agora com o El Niño chegando, acirrando o processo. Então, em linhas gerais, era isso. Agradeço a oportunidade e ficamos à disposição para esclarecer naquilo que for necessário. Muito obrigado. Com a palavra, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, senhora Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar de um modo especial minha companheira de jornada de governo, nossa ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigada pela acolhida e parabéns aqui a todos os membros do corpo dirigente, servidores do Instituto de Pesquisas Espaciais, essa ferramenta tão importante na formulação de políticas públicas do nosso país. Obrigada, Luciana, por todo o trabalho que você está fazendo e que estamos fazendo em parceria. Cumprimento o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que acaba de fazer essa detalhada e concisa apresentação. Cumprimento também o secretário extraordinário de combate ao desmatamento e ordenamento territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima. Quero cumprimentar também, de um modo especial, o diretor para Clima e Sustentabilidade do MCTI, Oswaldo Luiz. Cumprimento também meu querido amigo Ricardo Galvão. Obrigada, Ricardo. Você é um patrimônio também de toda essa história que estamos celebrando aqui. Cumprimento o Gilvan Sampaio, coordenador geral de Ciência da Terra do INPE.
Cumprimento também o presidente do IBAMA, meu querido companheiro aqui, Rodrigo Agostinho, e já